Viva está com o Hora da Verdade. A nossa convidada é Elisa Ferreira, a Comissária Europeia responsável pela pasta da Coesão e Reformas, a quem agradeço a disponibilidade para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vinda. Há uma semana, o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, dizia aos jornalistas, no briefing do Conselho de Ministros, que os fundos europeus estão extraordinariamente atrasados. A pergunta é até que ponto é que esta execução do PRR, por exemplo, está atrasada? Olha, antes de mais nada, obrigada pelo vosso interesse. Os fundos estruturais normais são o Fundo de Coesão, o FEDER, etc., que as pessoas conhecem muito bem há muitos anos. O PRR é um instrumento absolutamente extraordinário que foi criado para fazer uma política anticíclica. Quer no período 2014-2020, para quem não está muito familiarizado, estes fundos de longo prazo que fazem o desenvolvimento regional e que financiaram tanta coisa em Portugal, esses fundos são programados em períodos de 7 anos. Agora estamos a fazer os últimos pagamentos do período que acabou em 2020, que vai até 2023. Portugal está com um nível muitíssimo elevado, está com, eu diria, 98% de execução, e a maior parte dos países, portanto a média europeia está em 92%. Portanto, esse que são os fundos estruturais normais. O último quadro, que é aquilo que nós neste momento estamos a fechar, Portugal está muito acima da média. Portugal também está acima da média na execução do PRR. Portanto, está de facto já com o terceiro pagamento feito e em preparação do quarto. Esse terceiro pagamento não está totalmente pago, está uma parte que ainda está, mas uma parte relativamente menor para ser reembolsada. A que é que o Sr. Ministro se estaria a referir? Eu não sei. Talvez ao período 21-27, portanto, que é um novo período, portanto, mal acaba um quadro desses tais FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, começa outro. Portanto, há um outro período de financiamento de 21-27. Aí Portugal está relativamente próximo da média em termos de execução, mas como, digamos, a estrutura de gestão desses fundos estruturais normais foi a mesma que foi utilizada em grande medida para gerir o PRR, é evidente que houve ali algum atraso. Mas esses fundos podem ser facilmente recuperados, ou melhor, esse atraso, não é os fundos, esse atraso pode ser facilmente recuperado na medida em que, de facto, há um período mais longo e há uma quantidade de projetos que, neste momento, em muitos países e também, eventualmente, em Portugal, digamos, à medida que o PRR se vai esgotando e terminando, digamos, caem na sua normalidade, na gestão normal, nos fundos estruturais de 7 anos, digamos assim. Diria que estas acusações do novo governo da AD fazem parte do combate político. Eu não queria muito estar a envolver, sobretudo tendo as competências da política de coesão, e quando eu digo que, e quando é verdade, que os períodos são de 7 anos, o que é que se pretende com a política de coesão? Pretende-se, de facto, que os países selecionem aqueles projetos que fazem a diferença, aqueles projetos onde há, independentemente da legítima diferença e divergência e combate político que todos os países têm em democracia, que de facto haja na seleção dos projetos uma certa convergência nacional, no sentido de melhorar a eficácia, a eficiência e também a coesão interna dos países. Portanto, eu não acho útil, digamos assim, polemizar em cima de fundos estruturais. E durante muito tempo Portugal conseguiu fazer exatamente isso. E nós olhamos para o país e se virmos a rede das estradas, a rede das autoestradas, o saneamento básico, os abastecimentos de água, as escolas, os centros de investigação, enfim, tudo foi objeto de apoios estruturais. E, portanto, aquilo que me parece importante é que nós continuemos a selecionar o que é essencial para o país e que nos concentremos na qualidade dos projetos. A execução, enfim, é um assunto em que, de facto, os números não mostram esses atrasos, à exceção exatamente de um processo que está difícil de arrancar em todos os países ao mesmo tempo, que é o período 21-27, já referi esse aspecto, e parece-me que o importante é nós concentrarmos coletivamente em selecionar projetos que façam a diferença e que, de facto, tirem o país de uma situação que, prolongadamente, tal como outros países na União Europeia,
os deixa com uma incapacidade de competirem aos mais altos níveis europeus. Acho que nos temos de concentrar aí. E acha que a execução total do PRR até 2026 é possível ou as metas são muito apertadas e o mais provável é ser necessária uma extensão, um calendário? Todos os países da União Europeia, ou quase todos, pedem extensões dos prazos do PRR. Note-se que há vários, portanto, o PRR é financiado por esse tal gesto que eu acho que é muito importante da Comissão Europeia, que foi o de, pela primeira vez, perante uma crise que se avizinhava ser mais grave do que a crise económica e social que sucedeu à Segunda Guerra Mundial. Era isso que se estimava, se recordarmos as notícias da altura. E, de facto, ir aos mercados e reforçar o seu próprio orçamento. O orçamento da União Europeia é irrisório, é 1%. Foi aos mercados pela primeira vez, os Estados-membros concordaram e foi pedir dinheiro emprestado nos mercados financeiros normais. E quase duplicou o orçamento para fazer um estímulo à economia, um estímulo de curto prazo, que associasse investimentos e algumas reformas, e reformas que são importantes. Portanto, foi esse o quadro. É evidente que faz sentido haver um período mais intenso e mais curto nessas transferências. Portugal, como lhe digo, está de facto considerado a nível da Comissão, não sou eu que faço a gestão do PRR, é um gabinete específico que foi criado para esse efeito e são 2 comissários em particular, meus colegas, que tratam, portanto, o Valdis Dombrovskis e o Paulo Gentiloni, que tratam dos detalhes, mas todas as informações que eu lhes peço, eles dizem-me que, de facto, Portugal não está pior, pelo contrário, está melhor do que a maioria dos países na execução. O que é que limita a extensão do prazo? Compromissos importantes. Por um lado, porque foi apresentado aos mercados financeiros um produto financeiro que, em princípio, é para começar a ser reembolsado a partir de 2027 e, portanto, a partir de 2026 os investimentos deveriam estar finalizados e, de uma forma um bocadinho mais burocrática, alterar essa norma passa por não só, digamos, rever esse posicionamento junto dos mercados financeiros, o que não é muito agradável, mas também, por outro lado, exige alterações legislativas. Uma delas, que é uma alteração que é votada por maioria, mas uma que é votada por unanimidade. Ora, alguns dos países que estão renitentes relativamente ao papel destes reforços e destas transferências, veremos em que situação, sobretudo depois das eleições europeias, se de facto não obstaculizarão uma extensão de prazo. Dito isto, de facto, enfim, Portugal não me parece dos países que estão mais prementemente necessitados dessa extensão, até porque Portugal tem uma grande capacidade de executar financeiramente, é um país, como nós costumamos dizer, velho da coesão e, portanto, tem toda uma mecânica de geração de projetos que lhe permite normalmente, digamos, executar até ao limite os envelopes financeiros que são atribuídos e, portanto, eu não estou à espera de que seja necessário, mas uma coisa é ser necessário, outra coisa é ser possível. Portanto, aquilo que eu normalmente sugiro aos países é que se concentrem em executar até 2026, façam tudo o que estiver ao alcance deles, é evidente, com qualidade, porque o problema é a qualidade e não apenas a execução financeira, é sobretudo o que é que se faz com esses projetos e com essas verbas e portanto, eu antecipo que a coisa não seja dramática no caso português. Em relação à transparência na aplicação de fundos como o PRR, temos falado disso, isso é uma realidade. Eu pergunto porque, por exemplo, há pouco tempo foi aberto um inquérito contra Manuel Serrão e Júlio Magalhães por suspeita de fraude com fundos europeus. Isto preocupa a Comissão? É um caso isolado ou o risco de fraude é real e tende a ser sistemático? Ora bem, é evidente que isso preocupa imenso a Comissão e, por isso, digamos, nós, no entanto, ao gerir estas verbas, gerimos-las em parceria com os sistemas dos próprios Estados-membros. E a primeira instância, digamos, a gerir os programas e os projetos, portanto, chamamos isso uma gestão de parceria. Portanto, nós,
temos como parceiro o Estado português, as autoridades de gestão que os Estados, neste caso, caso português, instituem, e também as instâncias judiciais do país, e daí todos os problemas que tivemos e que foram conhecidos com alguns países onde, de facto, o sistema judicial não nos dava garantias de idoneidade e de isenção perante os interesses instalados nesses mesmos países. Portanto, é uma cadeia de responsabilidades. De qualquer forma, de facto, €1 que seja mal gasto é um problema. Dito isto, nós, quando temos um caso, digamos, uma dúvida relativamente ao modo como está a ser gerido um determinado programa, um determinado projeto, imediatamente nós equacionamos dizer ao país, isso sai do financiamento europeu, e o país normalmente tem outros projetos que não levantam problemas nem dúvidas e que pode introduzir nesse envelope financeiro e normalmente substituem-se. Isto é, o processo normal. No entanto, nos casos em que persistem dúvidas ou que o projeto já foi terminado, os reembolsos foram feitos e tudo isso, há de facto processos em que há direito a um retorno do dinheiro Que é este à caso, Comissão por exemplo. Europeia. Não, esse caso ainda está a abrir agora e, portanto, ainda não está nessa fase. Já Portanto, pediram aquilo que explicações ao governo Aquilo que nós português? fazemos, nós pedimos sempre explicações às unidades de gestão, ao governo português. Basta haver uma denúncia, nós começamos a pedir explicações. Às vezes a imprensa divulga esses casos. Enfim, há muitos casos em que há investigações em curso e não são divulgadas nem publicitadas. Portanto, porque a prática é de primeiro investigar se de facto há substância nessas matérias e, portanto, nós fazemos essa investigação. Eu gostava de sublinhar que, normalmente, quando fechamos a gestão de um período, de um quadro, nós chegamos a taxas de fraude de abaixo de 1%, portanto, abaixo de à volta de 0,7%, 0,8%. E que esses casos de fraude são casos que ainda estão pendentes nos tribunais, no Tribunal Europeu, nos tribunais nacionais. É uma percentagem muito pequena, mas de facto, digamos, a reação primeira por parte da Comissão Europeia é suspender o pagamento para esses projetos e até que as coisas fiquem totalmente esclarecidas e para o país não ficar prejudicado, que outro projeto entre na linha em vez desse. Depois, obviamente, de perguntarmos, de fazermos uma série de perguntas e de confirmações de que, de facto, há razões para haver suspeitas. Como é que tem visto esta polémica entre o Governo e o PS sobre se há excedente orçamental ou déficit? Para Bruxelas, qual é a versão que vale? Eu também não sou eu, é o meu colega Paulo Gentiloni que faz o acompanhamento. Os dados que são enviados são depois trabalhados, são conferidos, são confirmados e normalmente, enfim, são validados por métodos absolutamente normais. Portanto, não sei os detalhes da polémica, Não mas ouviu a comunicação do Ministro das Finanças, Miranda digamos, Sarmento? ouvi, mas não tenho dados para me pronunciar sobre isso. Portanto, os dados que foram enviados são normalmente confirmados, há entidades autónomas, verifica-se e, portanto, enfim, não me parece que neste momento eu deva antecipar um juízo qualquer que ocorrerá em devido tempo por parte das entidades e digamos, das unidades que na Comissão Europeia fazem o acompanhamento das contas, mas há métodos absolutamente estabilizados e rotinados que, enfim, que permitem termos uma confiança total nos dados que são enviados. Até agora não tenho notícia nenhuma de que tenha havido alguma crítica ou comentário sobre os dados que foram oportunamente enviados pelo governo anterior, mas veremos. Mas acha que pode ter sido Portugal ficou mal visto no exterior devido a esta comunicação do Ministro das Finanças, que foi ou que terá sido mais dramática, não é? Eu acho que a União Europeia está habituada aos combates de tipo partidário e, portanto, é evidente que Portugal, muito do que aconteceu recentemente em relação a Portugal, mas outras dimensões tiveram muito mais impacto do que este aspecto concreto, tiveram de facto muito impacto, porque Com outras Portugal era dimensões. considerado, estou a falar da admissão do Primeiro-Ministro, de facto Portugal era considerado um país muito estável, muito maduro, e de facto foi uma surpresa, digamos, todo o processo e sobretudo a falta
de percepção exatamente o que é que tinha acontecido e porquê, e o que é que tinha, quais eram os factos. Quando se fala em demissões de primeiros ministros em si, é um tema, obviamente, por uma suspeita, enfim, já não me lembro o termo que foi utilizado, de fraude ou de outra coisa qualquer, normalmente há imediatamente, digamos, conflitos de interesses, utilizações de fundos para fins pessoais, coisas realmente dramáticas, e depois há este vazio que é um bocadinho difícil de explicar. E, portanto, isto de facto foi digamos, um choque para um país que sempre é considerado um país bastante exemplar, e há lados que são muito valorizados. Por exemplo, o facto de Portugal ter conseguido corrigir, depois daquele período mais atribulado em que houve a Troika, etc., Portugal ter sido um país que conseguiu, com paz social e com, digamos, com crescimento, conseguiu corrigir umas contas públicas que tradicionalmente estavam muito desequilibradas. E isso trouxe uma imagem de, digamos, de excelência ao país, de maturidade. O modo, por exemplo, como foram geridas todas as questões de vacinação e hospitalização e tratamentos de saúde durante o período do Covid foi outro fator muito elogiado e muito positivo. E, portanto, de facto, esses aspectos tiveram Mas a questão é de facto essa. É porque há um novo governo que coloca em dúvida essas contas de excelência de que está a falar. Ou seja, há uma invocação de que há um déficit neste momento e não um excedente orçamental. As contas têm de ser validadas relativamente a determinados momentos históricos e a seguir passa-se para outro momento histórico. Penso que no combate político que é habitual, muitas vezes em relação a contas públicas, há sempre depois a verificação por parte das instituições e a clarificação de facto, se há despesas e receitas que estão mal imputadas. Não me parece, enfim, que isso vá acontecer, mas se acontecer, ver-se-á. O que me parece é que, de facto, há debates internos que, enfim, que têm, obviamente, relevância, que precisam de ser dirimidos, mas, digamos, nós em Bruxelas estamos bastante habituados a situações permanentes enfim, de combate político em todos os países, faz parte da democracia. Depois, a seguir, é preciso limpar a poeira que se levanta e ver o que é que fica. E isso que fica é o que fica registado. O que conta para Bruxelas também são as contas no final do ano, não é São agora, as contas no final do ano momento. E, portanto, veremos se há alguma base para, digamos, haver uma correção ou o que seja dos valores de apuramentos finais de ano. Mas, normalmente, há critérios muito claros sobre o que é que se deve registar para fazer os apuramentos de final do ano. Não é assunto de debate, digamos assim, nesta fase da vida europeia e nacional. E Portugal com a situação como está, com o governo de maioria relativa, é visto com preocupação também por parte de Bruxelas. Há um foco de instabilidade quando olham para Portugal. Eu acho que é evidente que há um acréscimo de instabilidade relativamente a um dos raros governos que tinha maioria absoluta na União Europeia. E, portanto, nesse aspecto, não se pode dizer que não haja uma certa percepção de alguma instabilidade. Mas dito isto, digamos, governos com maiorias absolutas, por isso é que Portugal era tão especial, são muito escassos. Praticamente inexistentes quando há uma verdadeira democracia. É evidente que se houver uma democracia mitigada ou reduzida, digamos, esses governos têm lugar. E a Europa está cheia de governos de coligação, de estruturas de coligação. Mas é a regra, sim. E para um país que, como Portugal, no fundo tem uma trajetória a cumprir em termos de convergência, desenvolvimento, digamos, há uma certa expectativa de que os partidos democráticos saibam, com a experiência que já têm, encontrar, enfim, independentemente do debate político que é necessário,
linhas de convergência naquilo que são os fatores essenciais. Mas este governo nem sequer tem acordos de coligação, não é? Não, mas enfim, nós estamos habituados a isso. Também o governo do engenheiro Guterres também não tinha uma minoria e conseguiu vingar. Mas portanto, no foi passado. Há muito tempo, sim, há muito tempo, mas continua a haver governos minoritários, coligações pouco estáveis. Enfim, nós todos acompanhamos na Europa o que está a acontecer. Portanto, não me parece que haja de facto uma tensão sobre a situação vigente. Aquilo que me parece importante, nomeadamente nas questões de política de coesão, é que a alternância governativa não gere algo que, em alguns países, não costumava acontecer em Portugal, como disse, mas em alguns países europeus é muito prejudicial, que é, digamos, alterar projetos de longo prazo que estão previstos e que, para serem cumpridos, não podem estar a ser metidos e retirados dos envelopes de financiamento, porque depois chega-se ao fim e não se consegue cumprir. E já houve algum sinal da parte do governo português nesse sentido? Neste momento, tanto quanto eu sei, não. Agora, acho que é muito importante o país ter algum consenso partilhado, que não seja só algo, e por isso é que nós temos as unidades de acompanhamento e que já foram todas constituídas, que envolvem também as universidades, as associações empresariais, as associações sindicais, as ONGs, precisamente para que haja um consenso nacional que garanta alguma estabilidade no núcleo duro de projetos que sejam de facto essenciais para o país. Cabe ao país definir isso. É evidente que do lado de Bruxelas há algumas regras gordas, digamos assim, de ter alguma preocupação de utilizar tecnologias atuais, portanto com o digital, etc., não tecnologias do passado, de ter uma preocupação especial em adaptar toda a indústria, toda a agricultura aos novos requisitos em matéria de ambiente, em matéria de clima, que haja respeito pelos direitos humanos, que não haja uma violação dos princípios ambientais, mas dentro de regras gordas, digamos assim, ou latas, ou amplas, há de facto, cabe ao país decidir o que quer fazer. E aí é que eu acho que era importante que não houvesse uma instabilidade. Eu faço notar, por exemplo, que em alguns outros países neste momento conseguem alguma estabilidade. Estou a falar, por exemplo, da Roménia, relativamente ao que querem fazer com os fundos estruturais, mas aquela tentação de dizer, então não vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, se estivermos a falar em projetos de longo prazo como são estes, é muito, muito desestabilizador. Mas teme que, dada a tensão que existe atualmente entre PS e AD, que essas duas forças políticas não se consigam entender para as questões de fundos europeus, ou seja, que um consenso não seja possível? Acho que neste momento o governo e o partido liderante da oposição são dois partidos democráticos, são dois partidos com grande tradição em Portugal, dentro do espectro democrático, e portanto eu acho, e são partidos que conhecem bem, digamos, todas as oportunidades e todos os riscos de uma presença europeia forte. Eu acho que, sobretudo, as oportunidades de uma presença europeia forte. Estamos num período que é um período muito crítico, muito perigoso. Perigoso porque a Europa é um espaço de referência para todo o mundo em termos de democracia, em termos de liberdade, em termos de desenvolvimento económico, mas está ameaçado por fora, portanto este projeto está ameaçado pelo exterior. E estamos a ver aqui, à volta de nós, os ataques que vêm de países que não são democracias e que ocupam países que estão a lutar. Nós vemos o que aconteceu, acho que foi a semana passada, em Tbilisi, na Geórgia. As bandeiras europeias estavam lá. Vimos o que aconteceu na Ucrânia. As bandeiras europeias estavam lá em 2014 e estavam lá agora outra vez. E, portanto, a ânsia destes povos de se juntarem a um projeto como este é imensa, mas os ataques exteriores a este espaço estão a ser mais materiais do que alguma vez foram, mas também há estratégias para minar internamente, dentro da União Europeia, estes princípios democráticos, explorando
extrapolando, cavalgando, através de redes sociais, através de jornalismo, um jornalismo que não cumpre as regras do verdadeiro jornalismo, mas, de facto, estimulando tudo quanto são descontentamentos incómodos, às vezes sentimentos até menos nobres, de inveja, e há, de facto, uma estratégia que depois se faz sentir internamente na própria União e que se reflete digamos, no reforço dos partidos antidemocráticos, anti-europeístas, e de facto isso é um perigo. Portanto, é um momento, sobretudo a aproximar agora das eleições, é um momento de nós nos centrarmos no que é essencial. E em nome disso, desse período crítico que a Europa atravessa, e lembrando que nos anos 90 houve um governo de maioria relativa do PS que conseguiu governar com uma viabilização do orçamento por parte do maior partido da oposição, em nome desse período crítico que também se vive atualmente na Europa, acha que o AD e o PS também se deveriam entender para o orçamento? Eu não devo pronunciar-me sobre política interna Eu pensei que era portuguesa, isso, que era para aí que estava a encaminhar a sua resposta. Eu acho que isto não é feito de pequenos compromissos, é feito de compromissos de fundo, e depois os partidos podem fazer e devem fazer a luta pelos seus valores e pelos seus objetivos. Portanto, não se vai aqui criar um unanimismo em que não há oposição. Tem de haver oposição, tem de haver crítica, tem de haver discussão. Dito isto, acho que há determinados princípios e determinados valores em cima dos quais se fundou a própria União Europeia, porque a União Europeia nasce exatamente de um entendimento entre os sociais-democratas e os cristãos-democratas. Portanto, os valores da liberdade, do respeito pelas instituições, do respeito pelo direito, têm de estar lá, e assim como objetivos de coesão, porque os princípios da coesão territorial e coesão social, mas também territorial, têm de estar presentes, porque é para isso que existem também estes fundos estruturais. E, portanto, termos uma ideia clara do que é para divergir e de quais são aqueles pontos em que a amplitude do país tem de gerar alguma consistência de projetos. Isto aconteceu durante a história portuguesa. Não vamos declinar isto depois em questões muito pontuais, se um orçamento que ainda é desconhecido deve ou não deve, digamos, forçar, e não se pode condicionar a qualidade dos projetos, das seleções e das políticas a este objetivo. Há que haver um debate, uma discussão aberta, franca, mas a seguir há que chegar a um ponto em que se diz, bem, para o país, a 7 anos de distância, admitindo que os governos vão mudar, há alguns projetos, X%, sobre os quais há convergência. E depois pode haver discussões e divergências em tudo o resto. Mas isto é um apelo que eu tenho feito exatamente não para minar, mas para reforçar a qualidade da democracia, porque a discussão tem de ser feita. Não se pode comprometer uma crítica que era justa, digamos, a um compromisso só para não desviar, digamos, um projeto que é considerado central. Tem de haver uma grande discussão sobre então o que é que se faz, mas uma discussão que seja útil, limitada no tempo, concreta e qualificada, no sentido de saber como, quando e onde. Em relação às eleições europeias, ou pós-eleições europeias, por que pasta na Comissão Europeia é que o governo português devia lutar no próximo mandato? A da coesão outra vez? Ou não funciona assim e é o que vier na altura? Eu acho que há 2 aspectos importantes a sublinhar. Um é que quem for exercer a função de comissário tem de ir preparado para muito trabalho físico, muita resistência, muita capacidade de defender os interesses europeus também numa perspectiva nacional. Um comissário não é um agente do país, mas é evidente que um comissário transmite toda a experiência, que é também uma experiência europeia, da sua vivência nacional. E, portanto, há de facto aspectos que são importantes, mas a Comissão está controlada pelo Parlamento. E eu acho que é preciso também discutir os mandatos e em que comitês é que os deputados que vão ser eleitos vão trabalhar.
eu posso dizer, e tenho todo o prazer em dizer isto, os deputados portugueses, neste mandato em que eu estive em Bruxelas, foram deputados muitíssimo relevantes, mas muito relevantes, e eles formatam a agenda, eles são co-legisladores com os governos. E, portanto, eu queria render aqui, quer de uns partidos como de outros, e estiveram envolvidos em temáticas muitíssimo relevantes. Ainda bem que toca nesse tema, porque gostava de perguntar-lhe como é que viu esta renovação praticamente total, quer da lista do Partido Socialista, quer da lista até da AD. Mas, sabendo que tem ligação ao PS, gostava de saber que opinião é que tem em relação a esta renovação total da lista do Partido Socialista. Vai exigir um grande esforço aos que estão agora a entrar. Sabendo, sobretudo, eu estou convencida que os deputados que saem, e falo, por exemplo, do Pedro Marques, falo da Margarida Marques, falo nas áreas em que eu trabalhei mais, no Pedro Silva Pereira, não queria estar aqui a elencar todos, mas de facto nas áreas da economia, por exemplo, e estes três nomes, é evidente que pessoas como a Maria Manuela Leitão Marques, etc., mas estão nas áreas em que eu trabalhei, nas áreas económicas, e portanto estão mais sensível, eles subiram a um nível de credibilidade que podem, e estiveram a influenciar a agenda europeia, a influenciar dentro do grupo político. O Pedro Marques chegou a vice-presidente dos socialistas, do grupo parlamentar socialista, que é o segundo grupo, e de facto isto foi muito importante e é muito importante. Ficou surpreendida com esta decisão da direção do Partido Socialista? Eu não sou membro do partido e, portanto, também não estive presente nessa discussão. Acho que faz sentido a renovação. Tenho de confessar, fiquei um bocadinho surpreendida com a dimensão da renovação, porque penso sempre que uma mistura pode facilitar também a entrada e a familiarização dos novos com a realidade europeia. E foi injusto para algumas pessoas, para o trabalho e foi injusto para o trabalho que alguns eurodeputados estavam a desenvolver. Eu não sei o que é qual era a ambição de cada uma dessas pessoas, não sei o que é que lhes vai ser as oportunidades, não queria julgar, porque não estou suficientemente por dentro. Agora, eu quero testemunhar que foi um ótimo trabalho e que tinham muita influência, assim como tinham muita influência na área económica. Na área económica é mais o atual ministro da Agricultura, a Graça Carvalho, portanto a professora Graça Carvalho, na parte da inovação e na parte portanto tinham influência. Assim como tinha muita influência quando lá estava o Rui Tavares, que era de um partido mais... portanto, mas foi uma pessoa que fez um ótimo trabalho. Portanto, quer dizer, eu acho que a ideia de que o parlamentar europeu tem boas ideias e vai fazer discursos é um bocadinho caricatural, porque não é. É um trabalho legislativo. E nós sabemos, tentando responder a sua pergunta, que eu acho muito importante, nós sabemos o que é que vai estar em causa. Vai estar em causa o orçamento europeu. Porque há um alargamento em curso, há novas tensões e novos pedidos de utilização de dinheiro ou novas necessidades, nomeadamente a política de defesa. E era preciso uma boa equipa ligada à economia. É preciso que estas pessoas... É evidente que eu estou a transmitir uma área que para mim foi a área em que eu trabalho. Eu estou a projetar os meus próprios interesses. Não estou a discutir a totalidade da agenda. Mas para Portugal, digamos, o que é que vai ser o futuro em termos de orçamento e o que é que vai ser a própria política de coesão de que Portugal ainda depende muito no futuro, pensando no alargamento, pensando na necessidade de reforçar a inovação, a tecnologia, de reforçar a política industrial europeia. E estas novas equipas têm que pedalar mais... Têm de pedalar muito. Do que seria uma equipa que já lá estivesse. E têm de, quando lá chegarem, têm de escolher quais são, escolher e lutar para terem lugar nos comitês, e para mim o comitê Econ é um comitê fortíssimo e é um comitê muitíssimo importante, mas o orçamento é um dos aspectos, a política de coesão é outro dos aspectos que depende de facto disso. Portugal pode ter perdido influência? Eu acho que ganhou influência. Não, mas com novas equipas a entrar, novos eurodeputados,
pode ter perdido? Pode A influência perder lá. a influência? A influência lá. Sim. Vamos ver, depende. Eu só estou a sublinhar, digamos, o esforço que vai ser pedido a pessoas que entram pela primeira vez naquele ambiente. Portanto, são centenas de deputados organizados, agora já não sei quantos são os comitês, mas 20 temas ou coisa que o valha. Portanto, há um grupo que faz política agrícola, há um grupo que faz política de coesão e regional, há outro grupo que faz económico e monetário, há outro grupo, enfim. E, portanto, as pessoas integram-se nestes grupos e depois têm de ganhar a influência dentro desses grupos que lhes permita, de facto, serem ativos e respeitados, recebendo relatórios e fazendo emendas a relatórios. Essa legislação vai estar em curso a revisão do Pacto de Estabilidade, que já foi lançado. E, portanto, há todo este conjunto que eu acho que requer uma atenção para Portugal, sem dúvida. E em relação a António Costa, que continua-se a falar como uma escolha para o Conselho Europeu, é para si uma escolha natural? Acha que tem hipóteses? Digamos, é-me difícil neste momento saber se tem ou não. Que ele tinha todas as hipóteses e havia um consenso alargadíssimo, tinha. Isso eu posso confirmar. Até à sua demissão. Ao nível de todos os comissários que falavam, quase como um dado adquirido, que António Costa seria o próprio presidente do Conselho. Havia, inclusivamente, de outras forças políticas não socialistas, um consenso. Eu falava imenso, e falo, com o meu colega, por exemplo, francês, Thierry Breton, e ele dizia, o António, porque ele tinha, de facto, e tem uma reputação fantástica. E agora, com este processo? Quer dizer, eu acho que o problema é do próprio Dr. António Costa. Ele tem muito aquela postura, de todas as vezes que eu falei com ele, de dizer eu não posso contaminar o lugar porque eu respeito as instituições. E é evidente que caberá, digamos, no seu juízo e no conhecimento que ele puder ter do processo, avaliar se esse risco existe ou não existe. Acho que o problema é mais, digamos, dele do que propriamente do outro lado, onde, enfim, e partilhando muitos colegas comissários diziam ele nunca se devia ter demitido, ele nunca devia ter apresentado a demissão. Para Bruxelas o problema isto judicial de António Costa não é um problema? Nesta fase não é. Seria um problema se fosse acusado. Ou melhor, não é ao nível do senso comum das pessoas com quem eu falo. Digamos, não sei se formalmente, digamos, o assunto teria outro tipo de tratamento. Agora, é muito mais, acho eu, um problema digamos, do próprio Dr. António Costa, que teve aquela posição muito nobre, a meu ver, de dizer não vou contaminar um cargo que é importante e sujeitar esse cargo a uma poluição, digamos assim, que venha associada ao meu nome. Agora, é um processo que continua aberto, digamos, do lado, nos encontros do Grupo Socialista tem sido, de facto, há sempre uma referência em todos os grandes encontros, há sempre uma referência a António Costa, com ovações de pé, etc. E algum tipo de crítica ao sistema judicial português? Neste momento, como o assunto é muito difícil de explicar, está toda a gente à espera de que, mais uma vez, que a água baixe e se perceba o que é que matéria é que há. Portanto, é evidente que há um acompanhamento digamos, dos processos, dos sistemas judiciais de todos os países. Até há um relatório todos os anos sobre o estado da justiça nos diferentes países. Mas normalmente o problema é o contrário, é o sistema político que controla o sistema judicial e o transforma num sistema utilitário para a política ou para os políticos. Veremos como é que este caso se irá refletir no relatório anual que no futuro, enfim, irá ser produzido e se mantém essa tradição, mas de facto, enfim, neste momento há uma certa dúvida sobre, então, afinal, o que é que aconteceu e, então, afinal, qual é a substância. E isto é a pergunta que toda a gente faz, mas enquanto não houver uma resposta que seja perceptível, é difícil haver também um juízo, não é? Há um juízo sobre os prazos, isso há um juízo de alguma surpresa sobre prazos para se dizer, enfim, num caso de um primeiro-ministro, afinal, o que é que é?
E, portanto, o prazo é sempre um assunto, mas haver uma crítica está Acham toda a gente à estranho que espera. não haja um prazo Que nas não haja, nossas, que não haja um prazo ou na que nossa lei. passe tanto tempo sem que se perceba o que é que se passa com, digamos, algo que gerou a demissão de um primeiro-ministro. Mas, enfim, está toda a gente um bocadinho expectante. Estamos a um mês das eleições europeias. O que lhe pergunto é se o equilíbrio de forças entre socialistas, liberais e PPE pode ser quebrado pela extrema-direita nestas eleições. Olha, eu acho que esta foi uma novidade recente, haver aqui um partido, digamos, a crescer, enfim, com uma agenda está sempre em mutação. Digamos, há coisas que foram ditas há um ano, há coisas que foram ditas há uns meses, digamos, é um partido muito, muito difícil de compreender. Mas como estamos a falar do Chega, imagino. Sim. Mas como o Chega, na Europa há vários partidos irmãos. Há a AfD na Alemanha. Esses partidos estão todos em crescimento, não apenas o Chega. Sim, sim, sim. É uma tendência. Há uma tendência que Portugal estava isolado dessa tendência até há bem pouco tempo, e eu acho que no seu íntimo, acho que muita gente em Portugal, em determinado momento, quando viu, enfim, alguma instabilidade do sistema político, quis mandar um cartão amarelo, quis dizer isto tem de mudar, e o voto. Encontro muito voto que é talvez mais explicado por essa vontade de fazer uma crítica do que propriamente de encontrar no Chega uma alternativa, porque de facto uma característica destes partidos é que alimentam-se todas as críticas porque os salários não chegam, ou críticas porque não há controle das contas públicas, ou críticas porque o dinheiro vai para fraudes, e portanto são no fundo, digamos, palavras de ordem soltas e que juntam, digamos, descontentamentos, desconfortos que vêm de vários sítios, mas poucos deles têm de facto um programa, um projeto E alternativo. nas europeias, o que é que acha que vai acontecer? Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu espero que o que neste momento a Europa fez durante este período, e repare numa coisa, se pensarmos bem, a Europa, num mundo que está todo em agitação, todo em desestabilização, com guerras, com uma pandemia que nunca nos tinha passado pela cabeça que pudesse acontecer, o que nos aguentou foi a Europa. Porque, de facto, a pandemia começou em 2019. Em 2021, 2022, com a alteração dos fundos estruturais que eu levei ao Parlamento, o Parlamento aprovou, o Conselho aprovou, foram 23 mil milhões de euros. Eu posso lhe dizer que 10%, mais ou menos, dos fundos estruturais normais, do FEDER, Fundo Social Europeu, foram, em 2 semanas, transferidos à medida que os países precisavam para comprar aquilo que as pessoas nem se aperceberam e que era de graça. Máscaras, o reforço dos equipamentos para os hospitais, os apoios ao trabalho a tempo parcial, ao layoff. Os apoios às PMEs que tiveram de estar fechadas. Tudo isso foi gerido através dos Estados-membros, mas com o dinheiro dos envelopes que estava para projetos de FEDER, Fundo Social Europeu, etc. Passados em 2021, a média das regiões pobres tinha voltado outra vez ao que estava antes da pandemia, das ricas a mesma coisa, as intermédias a mesma coisa. Quando foi a crise de 2008, demorou 11 anos até que as regiões pobres voltassem outra vez a um nível próximo, algumas ainda não voltaram, daquilo que tinham antes da crise de 2008. Mas o crescimento, que pergunta é, o crescimento da extrema-direita não ameaça esse projeto europeu? Ameaça imenso, mas por isso é que eu tenho a esperança de que os portugueses, que são um povo antigo, são um povo maduro, na hora da verdade e na hora do voto, primeiro vão votar. E, em segundo lugar, votem a favor da Europa. Eu acho que isto é o essencial, votar a favor da Europa. Porque se nós queremos ter um espaço, inclusivamente, que nos defenda de uma invasão, de um ataque, que neste momento já não é uma teoria, nós estamos a ver o que está a acontecer. Eu todos os dias tenho conversas, ou todos os dias, digamos, ou com polacos, eu andei a visitar todas as regiões da Europa, todos os países da União Europeia. Visitei-os todos e fui às regiões mais pobres. Algumas destas regiões
fazem fronteira direta com a Rússia. Eles vivem num estado de alerta permanente, porque eles acham que se a Ucrânia cair, eles vão ser os próximos. E mesmo grandes países como a Polónia. Daí esta ânsia de se juntarem. Eu falei com a vice-primeira-ministra da Ucrânia, ela disse-me uma frase que eu achei quase emocional. Ela disse: o que nos dá ânimo, o que nos mantém vivos, é a esperança de nós entrarmos na União Europeia. Isto foi-me dito. E de facto há aqui uma ameaça. Só juntos, só num espaço europeu, é que nós conseguimos, de facto, ter dimensão crítica para fazer uma quantidade de coisas. Nós ultrapassamos o que devíamos ter feito, o que estava nos tratados, para ir encomendar vacinas e distribuir vacinas. Quando é que Portugal conseguia ter vacinas ao mesmo tempo que a Alemanha ou a França? Portanto, estarmos juntos na Europa, a Europa não é perfeita. Isto não é tudo perfeito. Agora, não vamos atirar, como dizem os ingleses, a criança com a água do banho. Portanto, vamos melhorar aquilo que houver para melhorar, mas não vamos comprar, digamos assim, discursos que na internet, nas redes sociais, são discursos destrutivos e que não oferecem nada de concreto e que seja viável como alternativa. E, portanto, eu acho que, de facto, é um momento em que temos de cair, de pôr os pés no chão, e de perceber a importância estratégica de estarmos juntos e de corrigir o que há para corrigir. Há sempre coisas para corrigir, evidentemente. Falou da Ucrânia. O que lhe perguntava é como é que vê a sugestão de Macron de enviar tropas para a Ucrânia. Já não é a primeira vez, o presidente francês voltou a insistir nisso. Será inevitável? Olha, eu preferia não abrir essa discussão neste momento, porque é uma discussão que vai... Está latente. Evidentemente, destruir a coesão interna na União Europeia. E eu acho que nós temos de nos manter unidos. Portanto, acho que essa discussão faz sentido a níveis mais restritos e não a níveis públicos. Neste momento, aquilo que me parece que é importante é a Europa abordar seriamente a questão de uma defesa comum, que é um assunto que é impossível, até agora tem sido impossível tratar, e neste momento já começa a haver alguma necessidade, o que também pode querer dizer que pelo menos haja uma coordenação de todas as forças de defesa dos diferentes países membros, de maneira a que problemas que neste momento se sentem, como por exemplo, não haver um normativo para os equipamentos bélicos, e portanto um país pode ter as armas, mas os instrumentos que lançam essas mesmas armas, que são fornecidos por uns, não são compatíveis com as armas, os mísseis que outro produz, porque não há sequer esse tipo de coordenação. É evidente que há uma coordenação de alto nível da própria NATO, e acho que, de facto, reforçarmos essa dimensão é em si absolutamente essencial. E é essencial nós começarmos a assentar também objetivos estratégicos comuns. Há toda essa dimensão que vai ser discutida, mas, para além disso, e aqui voltamos à política de coesão, é importante que esse descontentamento que depois alimenta, agendas destrutivas, seja também muito cuidadosamente abordado. Neste momento, nós acabamos de publicar um relatório que eu sugiro que quem nos está a ouvir possa retirar da net, que é o 9º relatório da coesão, onde se prova que, de facto, muitas vezes a agenda da coesão, isto é, dos vários territórios terem oportunidades de crescimento, é uma agenda muito mais da União Europeia. Portanto, toda a gente olha para a Europa para promover a coesão dentro do país, e os países esquecem-se de meter a coesão nas suas próprias prioridades políticas. Nós vemos países que estão a crescer muito e que estão a crescer de uma forma equilibrada, e há outros países que estão a crescer à custa de uma capital que depois acaba por gerar descontentamento em todo o resto do país. Porque, de facto, no resto do país, o que é que acontece? Os mais qualificados vão-se embora, porque não encontram emprego, só ficam idosos, que são centros de custos, que se sentem completamente desmotivados e abandonados, e há uma correlação entre esses tais votos antissistema e os territórios onde as pessoas se sentem abandonadas, precisamente porque durante 20 anos não há ali dinâmica e há estagnação
e há abandono. E, portanto, a própria política de coesão tem de ser vista com outro sentido estratégico, ao nível quer da União Europeia, para a manter, mas também ao nível de cada um dos países, porque são as políticas, se se faz uma política de infraestruturas, ou uma política de educação, uma política de ciência, ela tem um impacto territorial. E esse impacto territorial tem de ser tratado e as cidades médias, os centros alternativos, têm de ser valorizados. Eu gostava só de, a propósito disto, referir que o presidente das Eurocidades, que junta as grandes cidades europeias, disse no Fórum da Coesão, disse que tinha uma série de cidades membros que já não queriam crescer mais em mancha de óleo, porque os custos em termos de preço da habitação, em termos de transportes, em termos de custos de educação, começavam a ser excessivos e, portanto, eles fomentam que algumas empresas e algumas iniciativas se vão colocar em cidades alternativas para que essas cidades mais dinâmicas possam, de facto, crescer e desenvolver-se na base daquilo que são as novas tecnologias, a ciência, digamos, aquilo que só as grandes cidades podem produzir. E eu acho que isto é uma matéria de reflexão coletiva. Gostava mesmo, para terminar, de lhe perguntar sobre o seu futuro. Já foi ministra, já foi vice-governadora do Banco de Portugal aqui, já foi candidata à presidência de uma Câmara, do Porto, a segunda maior do país, está neste momento como comissária europeia, em final de mandato. Segue-se o quê? Vai pôr os papéis para a reforma? Ou ainda tem algum projeto, por exemplo, uma nova aventura numa autarquia? Não, não. Uma nova aventura numa autarquia, não. Falhei nessa e não vou e não vou outra vez. Não falhei noutras coisas e ainda bem. Portanto, isso acabou por me correr bastante bem, porque entretanto, olha, veja lá o que aconteceu na minha vida, mas não, eu não faço planos, nunca fiz. E as coisas vão sucedendo. Há uma coisa que eu farei sempre e que eu sou economista, sou professora universitária, continuo a querer investigar, trazer para a ciência ou para a investigação todas as informações que vou colhendo destas fantásticas experiências que eu tive a sorte do país me oferecer ao longo da vida, e espero ter sempre condições para fazer participação cívica. De que forma, de que modo, não me cabe antecipar. Nunca antecipei nada e as coisas foram acontecendo. Está assim terminado este Hora da Verdade. Estivemos à conversa com Elisa Ferreira, comissária europeia, responsável pela pasta da Coesão e Reformas, neste Dia da Europa, que se comemora esta quinta-feira. Tivemos a ajuda na gravação de som de Carlos Schmidt e também na gravação vídeo de Marta Pedreira Michão. Regressamos na próxima semana.